10 com Carlos Dias. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Olhe, dias de glória, dias de luta. E o domingo ontem pro esporte foi o ó. Rapaz, foi pênalti não, viu? Foi não. Sport Palmeiras, na Ilha do Retiro, 1-1. E aí tem um pênalti que pra mim não foi. E o Palmeiras fez o segundo, né, Carlos Dias? Bom dia pra você. Eu sei que você tá muito triste, afinal de contas, somos todos Pernambuco. Agora sim podemos dizer essa frase, né, Vitor? Sem dúvida. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Ouvintes da Cidade FM. Quando a gente vai falar, para quem tá na experiência Cidade FM, vai poder acompanhar aí os gols da partida de ontem. Veja, o primeiro pênalti eu acho que é sem discussão. O Chico, numa infantilidade total, acho que queria dançar, chegando no São João, né, queria dançar um forró com o Flaco Lopes, abraçou o atacante rubro-negro, pênalti pro Palmeiras. E aí o Sport logo após consegue um empate com um belo passe do Lucas Lima e uma boa finalização do Christian Barleta, fez o gol de empate do Sport. E aí na segunda etapa, chega na reta final do jogo, pênalti, a gente pode falar, polêmico para a equipe do Palmeiras. Isso porque o Rafael Veiga, segundo a imagem, segundo o árbitro, sofreu um pisão do lateral direito Matheus Alexandre. O árbitro marcou a penalidade máxima, o VAR revisou, não chamou o árbitro para ver o vídeo, ou seja, concordou com a marcação de campo e aí marcou a penalidade máxima. Antes da gente ver falar um pouco mais do jogo, Renata, Vitor e os ouvintes, vamos aí ver o que o VAR falou, que tem um vídeo agora com áudio do que o pessoal da cabine do VAR falou. Vamos ouvir. O toque, ele chega a... Não, volta, ele vai tocar na bola, vai um pouquinho antes. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá chegando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim... Tem assist também, tá? Pra mim, viu? Porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver pela 6? Gerar as câmeras? Não, ele tem... Quer ver pela 6? Depois me dá em 3A aqui também, ó. 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles. Gente, Essa é 3A, tá? Essa Você quer ver pela 6? parece uma comunicação de aeroporto. Parece uma briga. Tem quantas pessoas falando ali, hein, Vitor e Carlos? Tem o árbitro da partida. O ele árbitro oficial, Ao né? mesmo tempo que o árbitro da partida conversa com o árbitro de vídeo, ele está conversando com os jogadores do esporte. Tem um momento do vídeo Ah, que o pessoal que fica lá ele diz, opinando ali em se cima, for- pressionando, se não né? for, o VAR vai chamar. E o Rodrigo Nunes de Sá, que era o VAR, falava ali que o jogador do esporte, ele toca na bola, mas ele não interfere na trajetória da bola, ou seja, a bola se oferece ainda para o jogador do Palmeiras. E ele entende que há um contato do pé do jogador do esporte com o pé do jogador do Palmeiras que é suficiente para derrubar. E no fim do vídeo ele diz pênalti confirmado. Por isso que o árbitro deu sequência sem nem mesmo olhar lá a tela que tem disponível E para ele. o goleiro do esporte, quando leva o gol, coitado, diz, 2 gols de pênalti. Ô, Renata, Vitor e os ouvintes, é um lance discutível. Tem muita gente que achou que não foi pênalti, a maioria que a gente escutou. Tem gente que achou que foi pênalti, inclusive comentaristas de rádios da capital pernambucana, de grande porte, que afirmaram que foi pênalti. A questão que eu acho que a discussão é, ele atinge claramente a primeira bola, atinge, mas é o que o árbitro de vídeo falou depois, ele atinge a bola, mas depois ele pisa no pé do Rafael Veiga. E aí poderia atrapalhar se o Veiga, porque aí o Veiga, quando sentiu o pisão, se jogou no chão. O que o árbitro diz é o seguinte, se ele quisesse prosseguir no lance, esse pisão atrapalharia o atleta do Palmeiras. E por isso, a arbitragem de vídeo confirmou a penalidade máxima. Eu acho um lance discutível. Quando estava assistindo o jogo ao vivo, eu não achei pênalti. Cada câmera é diferente. Exatamente. Quando estava no lance ao vivo, Renato, a velocidade real, eu não achei pênalti. Eu pensei, o VAR vai anular. Depois, eu fiquei em dúvida. Agora, o que me chamou a atenção
A gente vai ouvir o Pepa daqui a pouco. Mas antes do Pepa, Renata, falou um diretor do esporte. E aí, meu amigo, Renata, Vitor e os ouvintes. O cara falou quase 20 minutos. Dizendo que é um absurdo a arbitragem, que sempre acontece isso com o esporte, que Campeonato Brasileiro sempre é assim. Agora, sabe o que eu fico na dúvida, Renata, Vitor? Quando é a favor, porque não só o diretor do esporte, mas os diretores do Brasil todo, quando tem um lance a favor, não vai na entrevista dizer, olha, nosso time hoje foi favorecido, estamos aqui reclamando, mas a arbitragem é ruim, é só contra. Quando é a favor, não acontece Já isso. dizia o seu Valença, vai demais. Foi o Guilherme Falcão, ele chegou a dizer que jogadores são importados de fora, treinadores, Sim. E ele indicou então que o Brasil precisaria importar árbitros estrangeiros. Mano. Diz que a qualidade do nosso quadro local está abaixo do produto, ou seja, abaixo da qualidade do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir rapidinho o técnico Pepa falando após o jogo contra o Palmeiras. Eu na coletiva a seguir ao jogo com o São Paulo, nós tínhamos o avião para apanhar. Eu não vi o lance, mas depois vi o lance. Aquilo não é penalti nenhum. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo, não consigo perceber. E é uma revolta enorme. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito sofrimento. E acima de tudo é muita coragem. Para levar o Nordeste, para levar o Recife, para levar o Sport a ser falado pelo mundo inteiro. A jogar em casa, o regresso da Série A, estádio lotado, um orgulho tremendo. E depois nós vamos pesquisar também o que está para trás. E a história continua-se a repetir. Mas há uma coisa que eu posso garantir aqui à nossa torcida, ao nosso staff e aos nossos jogadores. Eu jamais me vou sentir pequenino. Tá aí então o técnico Pepa. Falando aí, né? Antes de falar do jogo, ele chorou um pouquinho também, né? Disse que é um absurdo, papapá. Depois falou do muito triste, né? Tava comentando aqui com o Vitor, a ilha tava cheia, né? Bonito, viu, Renato? Porque 26 Bonito, mil né? torcedores estiveram ali no Retiro. É A verdade. parte do esporte praticamente lotada, a parte do Palmeiras lotada também. E até o técnico do Palmeiras falou isso, que é muito bonito quando se entra no estádio e tem torcida, o estádio lotado, e a gente não viu praticamente brigas, nem incidência, nada. Era Então, isso que eu ia perguntar, teve... não teve. Graças Esse é o a Deus. futebol que a gente quer. Torcida de ambos os times e sem confusão. Tá aí a prova pro excelentíssimo presidente da federação, né? Que pode ter torcida dos dois times. Ó, só para concluir essa parte do esporte, ontem o Palmeiras entrou com jogadores reserva. Um time misto, um time misto. Time misto. É porque tem essas coisas assim. Eu falo porque você sabe que eu não entendo de futebol, só dou pitaco. Mas, pô, parece que tá desmerecendo o campeonato, o adversário, a cidade que tem torcedores também daquele time. Eu sei que tem outros jogos, aí parece que as outras competições são mais importantes. A exemplo do próprio esporte no Campeonato Pernambucano, que começou ali, né, vários jogos no início, jogando com time reserva, porque tinham outros campeonatos que seriam mais importantes. Campeonato é campeonato, tem que entrar no campo para jogar, para ganhar. Infelizmente. Eles explicam o desgaste Ainda físico, bem que né? não estavam com É time isso. titular. Veja, infelizmente, Renata, né, Vitor? No Brasil, a gente tem uma prioridade. Gosto disso os não. times costumam priorizar as Copas. No caso, Libertadores, Copa do Brasil. Foi então o que o não Palmeiras joga o fez. Jogou campeonato quinta-feira. nacional. O Palmeiras não vai, jogou não joga. quinta-feira no Peru, pela Libertadores. Aí jogou ontem em Recife e vai jogar quarta-feira pela Libertadores. E eles pensam o seguinte: Libertadores tem 6 jogos na primeira fase. O brasileiro tem 38. Então tem como administrar essa questão do elenco no brasileiro pra você falar a questão da Libertadores em outras questões, né? Então fica a questão. Ô, Renata, eu tava esquecendo, mas ele chegou aqui. Vamos rapidamente mandar um vídeo aqui dizendo que é pra Márcio. Vamos ouvir aí. Do esporte. Pelo amor de Deus, meu Deus. Tá fazendo festa. Tá aí, bem. Do esporte. O torcedor do esporte se lamentando. Veja, não fui eu que tive essa ideia, viu? Certo. Mas disseram que não, o no nosso- conteúdo mais tarde, com o Nosso Mário querido Flávio, o Márcio companheiro dá Márcio tava assim ontem. o retorno dele. Olha, vamos falar do Central rapidinho. Central? Central. Hoje é aniversário Central. do Náutico também, né? Empatou com o Náutico. Empatou foi? com o Náutico. Então tá falando dos dois ao mesmo Um tempo. jogo treino. Central jogou Central e Náutico na Arena Pernambuco. E a gente vai ouvir aí o técnico Leandro Senna falando sobre esse jogo aí, sobre a partida contra o Náutico. Acredito que tenha sido um grande teste, né, esse jogo treino contra a equipe do Náutico, né, uma equipe que está na Série C. Creio que nossa equipe se portou muito bem,
principalmente na primeira parte, né, onde tivemos algumas situações muito interessantes de movimentação ofensiva, e defensivamente a nossa equipe foi muito bem. Acredito que fizemos um bom jogo, isso tudo na primeira parte. Na segunda parte, seguimos aí criando, tivemos uma chance com o Tony, que poderíamos sair daqui com a vitória, e com as mudanças, a gente entende que a equipe oscilou um pouco, mas eu acho que no geral a equipe ela se comportou muito bem, tendo em vista que a gente tem apenas 3 semanas de trabalho. Então eu acredito que a equipe ela vai evoluir ainda mais até a estreia. Pronto, tá aí então, Renata, Vitor, técnico Leandro Senna. Vale lembrar que ontem a CBF não confirmou, mas já está aí a informação para todos. Série D teve seu início adiado, devido à falta de laudos de alguns estádios dos times que irão participar. Com isso, Renata, Vitor e os ouvintes, o Central anunciou e confirmou 2 amistosos. Quarta-feira, 7 da noite, o Central vai jogar contra o Asa de Arapiraca, no Lacerdão. E no sábado, tem na teoria o jogo da volta em Arapiraca. Então, mas esses 2 amistosos, a expectativa, se não ocorrer mais nenhum problema, é que o Central estreie contra o Ferroviário no dia 19 ou dia 20 contra a equipe cearense no estádio Lacerdão. Só para registrar, para os tricolores não ficarem chateados, apesar de que eles já estão bem chateados, Santa fez amistoso contra o ABC no sábado e perdeu no Arruda. Foi 1-0, né? E para encerrar hoje é aniversário do Alvirrubro Pernambucano, né? O Clube Náutico Capibaribe, hoje aniversariando. Parabéns aí a todos os torcedores do Náutico. E a gente espera que estejam felizes, né? No final do ano, quem sabe com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Carlos Dias, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã